Boa noite. Nós falamos da igreja com paz e Senhor. Neste momento a gente veio se despedir da igreja, porque hoje é o nosso último culto presencialmente junto com os irmãos. E a gente queria agradecer por todo esse tempo que passamos juntos, que a gente foi muito acolhido e sentimos que aqui a gente tinha uma família de verdade, embora a nossa família esteja muito longe. Então, Jesus nos presenteou com a vida de vocês e eu sou muito grata a isso e queria pedir para vocês esse momento para estar despedindo dos irmãos, né? E dizer o quanto que cada um aqui foi especial na nossa vida. E que vocês continuem também sempre com essa essência, sabe? Que através da vida de vocês a gente conseguiu realmente sentir o amor de Cristo e o cuidado e o carinho realmente como irmãos, sabe? Que hoje em dia é muito raro a gente achar isso numa igreja e essa igreja realmente honra o nome do Senhor. E é isso, gente. Até um dia, né? Quer falar? Fica à vontade. Bom, eu só queria agradecer a todos, né? Especificamente está indo para Belo Horizonte, então quem precisar de alguma coisa, algo assim, vocês sabem aonde vai encontrar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, vamos orar, permaneçam aqui. Vi, por favor. Vamos orar por essa família. Senhor Jesus, nosso Pai amado, graças te damos, Senhor, e te louvamos, Pai, pela vida desta família, que o Senhor nos deu esse presente para nós, ainda que por pouco tempo, mas no tempo que o Senhor determinou. Pai, cuida deles dessa nova cidade, que eles possam lembrar aqui de nós e que nós estaremos orando por eles, Senhor, aonde eles estiverem, Senhor, e que cada vez mais se mostre a eles, Senhor Jesus. É assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, capítulo 13. Enquanto você localiza o texto, eu gostaria de recapitular um pouco a respeito da nossa série. Hoje é o 13º sermão da nossa série Amar ao Próximo, mais que uma ordem. Nós estamos num processo de fundamentar biblicamente a nossa identidade como igreja. Então, tudo aquilo que nós estamos construindo como igreja não surgiu na cabeça de alguém, senão no coração do próprio Senhor, e isso nós encontramos evidenciado na sua palavra. Então, ainda esse ano nós tivemos uma série sobre amar a Deus, e essa série está sendo estudada nos pequenos grupos. Nós falamos sobre os atributos de Deus, a importância de conhecer a Deus para que possamos amar a Ele da maneira que Ele merece ser amado, isto é, com todo o coração. E agora nós estamos então já a 12 sermões, hoje o 13º, como eu disse, falando sobre o padrão de Deus para os nossos relacionamentos, como deve ser o nosso amor pelo próximo. Pois bem, Marcos capítulo 12, versículo 30 e versículo 31, nós encontramos o grande mandamento. É Jesus dizendo: amem a Deus, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e amem ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus une esses dois princípios num só grande mandamento. E aqui ele resume, ele deixa muito claro para a gente qual é o nosso papel, a nossa resposta que deveremos dar em relação àquilo que o Senhor fez por nós.
Aqui está resumido o dever de todo cristão: amar a Deus e amar o próximo. E ainda que são mandamentos intimamente ligados, não são o mesmo mandamento. Eles não podem existir de forma isolada, e é por isso que Jesus junta os dois. Mas a grande verdade é que o verdadeiro amor pelo próximo, ele vai nascer de um verdadeiro amor por Deus. Se queremos amar mais e melhor as pessoas que nos cercam, nós devemos amar mais e melhor a Deus. Porque é quando nós colocamos as coisas na devida ordem que o restante vai se ajeitando. Eu gosto sempre de usar o exemplo de camisa social. Você erra um botão, não adianta você acertar os outros. Em algum momento ou outro vai ficar evidenciado que houve algum erro, que você pulou alguma coisa. Da mesma forma é a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Devemos amá-lo para que então possamos amar o nosso próximo da maneira que Ele espera. Agora, o que é esse amar o próximo? O mundo muitas vezes defende, a cultura muitas vezes defende um amor próprio que está acima de todas as outras pessoas. O que importa no fim das contas para algumas pessoas é amar a si mesmo, é encontrar uma paz interior, é desfrutar de um relacionamento que tem um fim em si mesma, para então poder encontrar a verdadeira felicidade. Bom, a Bíblia discorda disso. Quando a Bíblia diz que devemos amar o próximo como a si mesmo, ela não está dizendo que nós devemos primeiro nos amar mais do que tudo para então sermos capazes de amar o nosso próximo. É claro que se você não amar a si, qual vai ser o seu padrão para amar o seu próximo? Então, claro que você precisa ter aqui um nível equilibrado, saudável, bíblico de amor próprio. Ninguém está dizendo que você não deve se amar. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, no fim das contas, é que nós devemos amar o nosso próximo, entendendo que ele é pecador da mesma forma que eu sou pecador. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu amo eles entendendo que ele é um pecador, assim como eu também sou um pecador. E juntos nós precisamos do Senhor. Quando Jesus manda nós amarmos o próximo, Ele também não está falando apenas a respeito da necessidade do próximo. Porque se deixarmos para amar o nosso próximo apenas quando julgamos que ele está precisando de amor, nós ficamos refém da nossa avaliação de necessidade. Quantos de nós, muitas vezes, já olhamos para as pessoas ao nosso redor e somos capazes de dizer: esse precisa mais e esse precisa menos. Talvez você já conversou com alguém que chegou para ti e disse assim: não, porque a gente tem que orar pelo fulano, porque aquele sim precisa de Jesus. Como se houvesse uma necessidade maior para alguns e uma necessidade menor para outros. Percebe o perigo de amarmos o nosso próximo dentro da nossa perspectiva de necessidade? Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que devemos amar o nosso próximo. Ele está mandando fazer isso, que nós devemos amar o nosso próximo em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Se você quer saber se a pessoa que está ao seu lado precisa ser amada por você, certifique-se de que ela está respirando. É o suficiente, é o requisito. Ela está viva, então você deve amá-la. Mas eu não sei se ela precisa. Sim, ela precisa. Mas ela disse que não. Aí então talvez ela está precisando ainda mais. Ela está cega. Mas todos nós precisamos. Todos nós precisamos ser amados. Uma frase muito conhecida, e a Bíblia nos traz um amparo de certa forma para isso: ninguém é feliz sozinho. Ninguém encontra a verdadeira felicidade sozinho. Deus criou todas as coisas e criou todas as coisas de forma perfeita. E quando Ele cria Adão, Ele disse que não era bom que Adão ficasse só. É claro que esse texto, em primeira análise, ele é aplicado ao casamento. Mas quando nós vemos
a história da Bíblia, a história desse Deus com a sua criação, nós percebemos que isso não se aplica apenas ao casamento, se aplica à família, se aplica aos nossos amigos. Nós precisamos do nosso próximo e nós devemos ser próximo daquele que nos cerca. Então, não é algo que nós devemos fazer de forma aleatória, mas devemos fazer sempre e a todos que estão ao nosso redor. Infelizmente, nós lidamos com pessoas que se fecham para receber amor e correndo o risco de me contradizer. Se tem um tipo de gente, se a gente fosse fazer a distinção de quem precisa mais de amor, são aquelas pessoas que não sabem que precisam. Com certeza o coração dessas pessoas está seco e desesperado por alguma coisa que ela ainda não encontrou. Mas, gente, percebam, nós não estamos falando sobre um amor qualquer. Nós não estamos falando sobre o amor que o mundo oferece, nós não estamos falando sobre um tipo de amor que a gente encontra em declarações nas redes sociais. Nós não estamos falando de declarações que as pessoas compram cartõezinhos pronto e só assinam. Não são nem as suas próprias palavras. Não estou falando desse tipo de amor que quando você tenta agarrar, ele escapa. Nós estamos falando sobre um amor muito mais concreto. E é esse amor concreto que nós devemos oferecer, é esse amor verdadeiro que nós devemos oferecer ao nosso próximo. Mas de onde vem esse amor que nos é exigido? A resposta é uma só, e a gente já aprendeu isso. Deus é amor. Deus é amor. Deus nos entrega aquilo que Ele nos exige. Ele nos capacita a entregar ao nosso irmão, a entregar ao nosso próximo. Ele nos capacita, Ele nos enche com esse amor. É isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer. Deus encheu o nosso coração com esse amor. E Ele não encheu só para que a gente mate a nossa sede, mas Ele encheu ao ponto de transbordar. Então, se nós afirmamos que recebemos o amor de Deus nas nossas vidas, mas esse amor não está transbordando na vida dos outros, não é o amor de Deus que você recebeu. Não se engane. Não se engane. Não é possível vivermos a nossa vida cristã sem amarmos o nosso próximo. Porque quando estamos amando o nosso próximo, nós não estamos apenas dizendo quem nós somos, mas também estamos dizendo quem é o nosso Pai. O nosso Pai é esse Deus de amor. Perceba a responsabilidade que temos ao nos relacionarmos uns com os outros. Revelar quem Deus é através da nossa vida. Algo que eu tenho dito todo domingo. Eu gostaria, e é de propósito isso, eu gostaria que isso ficasse gravado no seu coração. Que como igreja esse seja o nosso desejo. O desejo do nosso coração é amar ao próximo. Não simplesmente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor. O povo de Deus é feito de amor. Então, devemos demonstrar isso a todos que estão ao nosso redor. Se alguém te ferir, o que vai sair? Amor. Porque nós somos feitos disso. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos ofende, quando alguém fala mal da gente, o que deve sair? Amor. Porque nós somos feitos disso. O Senhor nos encontrou, o Senhor encheu o nosso coração. Nós somos feitos disso. E isso não pode ser só um discurso em nosso meio. Muito bem. Essa série, ela foi dividida em 3 partes. Na primeira parte, depois de 2 sermões introdutórios, estão todos lá no YouTube da igreja, também no Spotify. Eu sei que tem gente reassistindo ou reouvindo tudo isso e passando a limpo num caderninho. Esses dias eu recebi uma foto linda, maravilhosa, de uma irmã dizendo assim: ó, pastor, estou ouvindo tudo aqui, estou anotando e tudo mais. Eu falei: é isso, é isso.
gente que entendeu o valor daquilo que nós estamos falando, porque não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. Você abriu a sua Bíblia? Abriu, né? João 13, lá é o nosso texto base. Nós já iremos para as considerações desse texto. A série então foi dividida em 3 partes. Na primeira parte nós falamos sobre os mandamentos recíprocos, que falam mandamentos que são para a gente gerar relacionamentos verdadeiros em nosso meio. Primeiro, o que são mandamentos recíprocos? São aqueles mandamentos que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, amem uns aos outros, saúdem uns aos outros, acolham uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros. São mandamentos de mutualidade. É aquilo que Deus manda a gente fazer, é aquilo que a palavra de Deus manda a gente fazer, e nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nós precisamos do nosso irmão, porque não é algo que eu faço para mim, é algo que eu faço para o próximo, é algo que eu faço para o outro. Então não tem como vivermos a vida cristã sem isso. E a proposta dessa série, gente, é fundamentar biblicamente isso. Você já me ouviu falar muitas vezes isso aqui de púlpito, e provavelmente algumas vezes dentro da tua casa, que se alguém não quer abrir o coração para relacionamentos verdadeiros, não se sentirá bem em nossa igreja. Por quê? Porque eu inventei isso? Não, mas porque a Bíblia fala sobre isso. Esse é o padrão bíblico para que a gente viva. E o nosso compromisso é com a Bíblia. O nosso compromisso é com aquilo que Deus espera de nós. Então, na primeira parte, nós falamos sobre mandamentos que nós devemos cumprir para criar relacionamentos verdadeiros em nosso meio. Na segunda parte, nós falamos sobre mandamentos que servem para proteger os nossos relacionamentos. Uma vez que criamos esses relacionamentos, essa cultura de relacionamentos verdadeiros em nosso meio, agora nós precisamos protegê-los. Precisamos proteger esses relacionamentos. E agora, terceira e última parte, nós estamos falando sobre mandamentos que desenvolvem os nossos relacionamentos. Porque não é só criar e proteger, precisa crescer, precisa se desenvolver. Hoje nós falaremos sobre 2 mandamentos recíprocos. Nós nos concentraremos no texto de João 13, mas eu quero dar aqui uma referência específica desses 2 mandamentos. Se você estava de olho nas redes sociais da igreja, você já sabe quais são os mandamentos que nós iremos falar hoje. Iremos falar sobre servir e levar os fardos uns dos outros, ou as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13, mantenha João aberto, por favor, se você quiser abrir esse texto. Gálatas 5, versículo 13 diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então o texto está dizendo claramente: nós somos livres do pecado, somos livres daquilo que nos aprisionava. O segundo pregou sobre isso na semana passada, sobre como o nosso viver religioso nos aprisiona e como Cristo nos liberta. E uma das coisas que Cristo nos liberta é da gente mesmo. É de viver de si para si mesmo. Cristo nos liberta disso, Ele nos puxa para fora. Então a nossa liberdade não é para continuarmos vivendo de acordo com a nossa carne, pelo contrário, é de servir uns aos outros, e isso em amor. Não por obrigação, não porque alguém mandou, mas por amor. Ainda em Gálatas capítulo 6, no versículo 2, nós vemos a seguinte instrução, a seguinte ordem: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Quais são as cargas que você tem carregado? As suas costas doem porque você está trabalhando muito para si? Ou as suas costas doem
porque você tem sido instrumento de Deus para aliviar as cargas dos outros. O seu cansaço, ele vem da onde? O seu cansaço vem porque você está cansando muito para atingir os seus objetivos, ou o seu cansaço é resultado de uma vida dedicada aos seus irmãos, ao próximo? Bom, esse é o padrão bíblico. Talvez já aqui no início, apenas na leitura e considerações, arranhando esses dois textos, nós já deveríamos nos colocar diante de Deus pedindo perdão. E o nosso compromisso como igreja não é só entender o que a gente deve fazer, mas é fazer isso. Por isso, nós iremos orar nesse momento e nós vamos pedir a Deus perdão, porque nós precisamos crescer no nosso serviço aos nossos irmãos e precisamos crescer na ação de carregar, de ajudar os nossos irmãos com os seus fardos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Seja reverente nesse momento. É diante do Deus Todo-Poderoso que você está. É diante da palavra do Deus Onisciente que você está. Senhor Deus e Pai, nós estamos reunidos aqui como igreja para aprender o que o Senhor tem para a gente. Não permita que o nosso coração seja endurecido. Não permita que as nossas fortalezas permaneçam em pé. Não permita que as correntes que nos aprisionam num lugar longe de Ti permaneçam intactas. Que o Senhor, através da Tua palavra, nos quebre essa noite. Que saiamos daqui homens e mulheres comprometidos a servir uns aos outros e a levar os fardos, as cargas uns dos outros. A começar por mim, Senhor. Me ajuda a crescer nisso. Essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. 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 Está com João capítulo 13, aí, aberto. Esse, a partir do versículo 1 até o versículo 20, será o nosso texto base dessa noite. Eu gostaria de ler com você o texto. A versão que eu tenho aqui em mãos e farei a leitura é a NAA. Talvez a sua Bíblia tenha algumas palavras, alguns termos diferentes, mas não se preocupe, a verdade é a mesma. Se você quiser apenas ouvir, mas eu gostaria que todos nós fizéssemos isso com atenção. A partir do versículo 1 diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois, quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor.
Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Até aqui, que o Senhor ministre os nossos corações através da sua palavra. Eu que gostaria de incentivar você mais uma vez: mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe o texto, porque se aquilo que for dito, aquilo que for pregado aqui, não estiver de acordo com o texto bíblico, deve ser rejeitado. E deve ser rejeitado com força, com veemência, com fidelidade. Porque todos nós viemos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Muito bem. Esse texto é um dos textos mais especiais da Escritura. E eu já disse isso sobre muitos textos, eu sei, e eu vou continuar dizendo. Porque provavelmente os textos mais especiais são aqueles que você está lendo. Porque são aqueles textos que têm ministrado o teu coração, são esses textos que estão ferindo o teu coração. Esse é o tipo de texto que até aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia, que nunca abriram a Bíblia, conhecem, pelo menos por alto. É estranho que cristãos há alguns anos conheçam também esse texto assim, apenas por alto. Bom, eu gostaria de dividir esse texto que nós encontramos tantas implicações, tantas aplicações, há tanta riqueza nesse ensino de Jesus. Mas essa noite, e para honrar aqueles que anotam, inclusive a irmã André já deu uma espichada na cabeça, como quem diz: fala direito, pastor, porque senão eu me perco. Se eu esquecer de falar algum ponto, irmã, a senhora tem a liberdade para levantar a mão, tá? Assim como qualquer outro. Eu quero pensar essa noite com vocês numa série de movimentos que acontecem dentro desse texto. E serão 5 movimentos. Primeiro movimento, do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos um Jesus que senta consciente. Antes da festa da Páscoa, diz o versículo 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O contexto aqui é da última ceia, a última ceia que Jesus celebra com os seus discípulos. Ele havia enviado Pedro e João para preparar a ceia num lugar que não era casa de ninguém, mas era um lugar reservado, era uma propriedade de um certo homem. E os discípulos foram à frente, então Pedro e João foram à frente para preparar a ceia para Jesus. E o primeiro movimento que nós vemos, que eu quero destacar aqui nesse texto, é que Jesus senta para celebrar a ceia com os seus discípulos, e ele senta consciente. Jesus não senta como uma vítima, como alguém que foi enganado, como alguém que não sabia o que estava acontecendo. O texto diz: sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ele amou os seus e amou até o fim. Esse texto, esse acontecimento de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, nós encontramos apenas em João. Dos 4 evangelhos, apenas João relata esse momento.
Assim como os outros evangelhos que vão se referir a esse momento da última ceia, trazem outros detalhes que João não traz. Por exemplo, é apenas Lucas que nos diz que foi Pedro e João que foram preparar a ceia. Então é interessante nós lermos esse texto fazendo uma harmonia dos evangelhos, olhando, colocando esses textos lado a lado para podermos ter a imagem final, completa, do que está acontecendo nesse momento. Nesse ponto aqui, Judas já havia combinado o preço por Jesus. Ele já havia combinado as 30 moedas que ele receberia para, com um beijo, entregar Jesus. Olha o que diz o versículo 3 do texto, João 13, você não fechou, né? Você está acompanhando? Sabendo Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. O texto, nesses 3 primeiros versículos, deixa uma coisa clara: Jesus estava consciente. Jesus sabia que eram as últimas horas antes da cruz. Após aquilo, logo os soldados chegariam para pegar Jesus. É nessas próximas horas que nós temos os últimos momentos da vida de Jesus antes dele ser crucificado. Pensa na angústia, pensa na tensão desse momento. Jesus já havia ensinado algumas vezes acerca da sua morte, mas o tempo estava se cumprindo, as situações estavam afunilando. E Jesus, consciente, sabendo que eram as suas últimas horas, Jesus sabendo muito bem o que ele tinha vindo fazer nesse mundo, ele não privou os seus discípulos do seu amor. Ele amou os seus discípulos até o final. Ele fez tudo o que ele deveria fazer. Tudo ele fez. Porque não nos cabe, não pode servir na nossa cabeça um Jesus que ama e não faz tudo aquilo que deveria fazer por aqueles a quem ama. Jesus, o texto nos diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim, até suas últimas horas de vida. Ainda na cruz, Jesus ainda está dando instruções para seus discípulos. João está ali perto e Jesus está dizendo para João, apontando para sua própria mãe, para Maria: esse agora é teu filho, essa agora é a tua mãe. Como quem diz, cuidem um do outro. Amou até o fim, instruiu, ensinou até o fim. Porém, há um anseio da parte de Jesus por esse momento presente do texto, a última ceia. Lucas, o texto paralelo, Lucas capítulo 22, versículos 14 ao 16, diz assim: chegada a hora da última ceia, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, já sentado, consciente, então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. A Páscoa do Antigo Testamento é apenas um símbolo que apontava para a verdadeira Páscoa, que é o próprio Cristo. O cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento, o sangue que era derramado no Antigo Testamento, era apenas um tipo, era apenas um símbolo, uma sombra que apontava para aquilo que se concretizaria em Cristo. Então Jesus está dizendo: é a última vez que eu faço isso, se referindo à sua morte e à sua ressurreição. Mas preste atenção, por favor, na importância desse momento. Como eu disse, o Evangelho de Lucas nos traz alguns detalhes que os outros evangelhos não nos trazem, assim como os outros trazem detalhes que Lucas não tem. Mas o que Lucas nos diz é que Jesus diz aos seus discípulos: eu desejei ansiosamente. Como deve ser um desejo ansioso, não preocupado, mas um desejo que quer muito alguma coisa.
de alguém que tem um coração com um amor perfeito. O quão grande foi esse desejo? O texto está dizendo: eu esperei ansiosamente. Eu caminhei 3 anos e meio com vocês, mas eu esperava por esse momento ansiosamente. Pensa, gente. O Deus eterno, infinito, o Deus que tem o tempo em suas mãos, que dobra o tempo aos seus propósitos, Ele determinou um ponto dentro do tempo para que a última ceia acontecesse e para que dentro desse momento Ele ensinasse algo que não podia ter ensinado antes. Gente, nós estamos em terreno santo. Se você der uma analisada no Evangelho de João com um pouquinho mais de calma, você vai perceber que do capítulo 1 até o capítulo 12 do Evangelho de João, ele se dirige às multidões, publicamente. Mas do capítulo 12 até o capítulo 17, nós vemos Jesus conversando apenas com os seus discípulos, apenas com os crentes. É claro que Judas estava no meio, mas Jesus estava consciente disso. Ao anseio, Jesus preparou esse momento para ensinar algo que ele precisava separar os discípulos da multidão, para que os discípulos entendessem essa lição. Esse trecho de João se encerra no capítulo 17 com a oração sacerdotal, onde Jesus ora por ele, pelo sofrimento que ele haveria de passar. Jesus ora pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali e aqueles que criam, mas Jesus também ora por aqueles que um dia haveriam de crer. Jesus ora por mim e por você. Se você crê em Jesus, é porque Jesus orou por você, para que isso acontecesse. Jesus senta consciente, ele prepara esse momento de forma intencional, e esse é o primeiro movimento do texto. O segundo movimento do texto está no versículo 4, o versículo 4 e o versículo 5. O segundo movimento do texto é que Jesus levanta. Jesus levanta para servir. Versículo 4 e 5 diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. O que era essa vestimenta de cima? Era uma roupa que era usada para todo mundo, de forma pública. Não é que Jesus ficou pelado, mas ele ficou exposto. Não quer dizer que Jesus expôs sua nudez, mas ali ele estava como os escravos ficavam, sem roupa para mais, porque roupa naquela época não é que nem hoje. Se você perceber, se você tem assistido ali uma série que eu indico muito, sempre falo isso, do The Chosen, ou qualquer outra série de novela, gente comum usava sempre a mesma roupa. Vocês vão perceber que os personagens sempre estão com a mesma roupa, e não aparenta nem um pouco estar sempre muito limpa. A roupa não é que nem hoje. Os escravos da época não tinham roupas, as pessoas pobres da época não tinham roupas como a gente tem hoje. Jesus se levanta, ele tira a vestimenta, e ali, visualmente, ele já está se identificando como um escravo, como um servo. Jesus se levanta para servir. Jesus não se levanta para ser servido. Jesus não se levanta e bota o pé na mesa e diz assim: ó, ninguém viu, tudo sujo. Não. Ele se levanta para logo após se inclinar. Ele pega a toalha, ele amarra, ele se cingiu com a toalha, ele amarra aquela toalha em volta da sua cintura. Ele pega uma bacia, ele coloca água, e então ele começa a lavar os pés dos discípulos. E o texto nos mostra, a não ser Pedro, é claro, mas o texto nos mostra que até chegar em Pedro, nenhum dos discípulos abriu a boca. O constrangimento era muito, com certeza. A pergunta que ficava no ar é: por que ninguém fez isso antes? Por que ninguém chegou e pegou a bacia, ninguém pegou a água? Por que ninguém pôde
se levantar e servir os seus irmãos? Por que ninguém pôde levantar aqueles que estavam acompanhando a si por mais de 3 anos? Quanta coisa esses discípulos já haviam enfrentado, quanto tipo de perseguição eles já tinham enfrentado, quantas coisas já tinham vivido juntos. Eles sim poderiam dizer que somos como irmãos, mas ainda assim, num momento como esses, ninguém faz isso, ninguém serve, ninguém lava os pés. Por quê? Porque lavar os pés era a função do menor servo da casa. Era a pessoa menos importante dentro de uma casa. Era essa pessoa que lavava os pés das outras. Era de costume ter ali sempre disponível bacia, água, toalha, porque as pessoas não andavam como a gente anda hoje, com os pés limpos, calçado fechado, de carro. Não, percorriam longas distâncias a pé. Pense por um momento naquelas sandálias de couro que eram usadas na época, num calor. Pensa no suor, na terra, na areia, no cheiro. Se tem uma coisa que esses pés não estavam, era limpo, nem de longe. Os pés sujos, visível a todos. Os elementos ali, bacia, água, toalha, também visível a todos, disponível a todos, não foram suficientes para que alguém levantasse e servisse. Não foi suficiente para alguém se dispusesse a fazer esse serviço. Jesus é o único que levanta, o único que tinha dignidade para receber. Jesus levanta, mas não para receber, mas sim para entregar, para servir. Primeiro movimento, Jesus senta consciente. Segundo movimento, Jesus levanta para servir. Terceiro movimento, do versículo 6 ao versículo 11, agora entra em cena Pedro. Terceiro movimento do texto é Pedro rejeitando o serviço. Pedro rejeita o serviço. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Como quem diz, que absurdo uma coisa dessas. Se tem alguém que não deveria fazer esse serviço, é o Senhor. Jesus responde que Pedro não iria compreender aquilo agora, mas iria entender depois. Mesmo depois de Jesus dizendo para Pedro: Pedro, confia no que eu estou fazendo, Pedro. Eu sei o que eu estou fazendo, tu não está entendendo agora, mas confia. Pedro permanece firme na sua convicção, na sua teimosia. Não, Senhor, de modo nenhum. O Senhor nunca lavará os meus pés. De maneira nenhuma, Senhor. O Senhor vai me servir. Ao que Jesus responde: se eu não lavar os seus pés, tu não vai ter parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não pode dizer que é meu. Se eu não lavar os teus pés, tu não pode dizer que o teu coração é meu. E aí então Pedro muda do 8 para 80. Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu já imagino até o Pedro impulsivo, como os textos nos revelam, já como quem querendo botar a cabeça dentro daquela bacia. Mas Jesus diz para Pedro: Pedro, tu já tomou banho, Pedro. Agora é só lavar os pés. É um discurso compreensível para a época, mas nós não podemos aplicar isso de forma literal para os nossos dias. Os banhos da época não eram como os banhos de hoje. Se bem que tem muita gente que depois de um dia longo tira os calçados, né, e diz assim: hoje eu nem suei, né? Vou só lavar o pé. Quem que não fez isso quando era criança? É mais fácil assumir daí, né? Não, quando é criança eu fazia muito. Como disse um irmão uma vez: hoje eu vou pendurar o banho, amanhã de manhã eu pego, recolho ele. A questão é que Jesus não está falando sobre banho aqui.
Jesus não está falando sobre mãos, cabeças, pés limpos, simplesmente. Jesus está ensinando algo muito mais profundo do que isso. Nós precisamos entender e concordar que a teimosia, a oposição de Pedro aqui, ela é pertinente. Ele levanta um questionamento pertinente: Senhor, como assim tu vai lavar os nossos pés? Enquanto os outros ninguém questionou, e não porque não estavam constrangidos, com certeza estavam constrangidos por aquilo, mas Pedro é o único que levanta esse questionamento e afirma: tu nunca vai lavar os meus pés, Jesus. É claro que era ele ou eles que deveriam lavar os pés de Jesus. Afinal, o Senhor era Jesus e não os discípulos. Irmãos, nós precisamos olhar para esse texto com carinho, porque Jesus não está apenas prestando um serviço para os seus discípulos. Há um princípio, há um valor pedagógico nessa ação de Jesus. E os corações daqueles discípulos estavam prestes a serem iluminados com um ensino maravilhoso. Esse ensino não era como os outros ensinos que haviam na época. Lembre-se, no final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 28, versículo 29, quando Jesus acabou de proferir as palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então Jesus não fazia ritos vazios, Jesus não falava palavras ao vento. Havia princípios maravilhosos por trás daquilo que ele falava e fazia. Então é neste momento, reservado somente para seus discípulos, que Jesus ensina que o coração deles já estava limpo. O coração deles já estava purificado. Mas como eles ainda pisavam num mundo sujo pelo pecado, se fazia necessário limpar os seus pés constantemente. E aqui está o princípio que nós devemos aplicar às nossas vidas. Se você creu com seu coração, confessou com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, você está salvo. Salvo. E como diz a máxima da nossa doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre. Podemos ficar seguros nisso. Dentro desse mesmo evangelho, no capítulo 5, versículo 24, João 5, 24, diz que aquele que crê já passou da morte para a vida. Aquele que crê jamais será condenado. É algo que desfrutamos hoje e é algo que temos a certeza, a convicção que experimentaremos plenamente no futuro, no reino vindouro, na volta do nosso Senhor Jesus. Mas uma coisa é a regeneração, que é a conversa que Jesus tem com Nicodemos no capítulo 3 de João. Jesus fala sobre o novo nascimento, falando sobre alguém que tinha muito conhecimento, que sabia sobre muita coisa, mas tinha pouca coisa dentro do seu coração. Jesus diz: não se surpreenda pelo fato de eu afirmar que é necessário que vocês nasçam de novo, que é necessário que vocês morram para que então encontrem a vida verdadeira que há em mim. Essa experiência é aquilo que, a partir dessa experiência, que nós recebemos a salvação. Nós não conquistamos a salvação, nós recebemos a salvação. Cristo nos entrega a salvação pelo seu sacrifício. Pela fé nós recebemos isso. Mas uma coisa é você ser regenerado, é você ter o seu coração limpo, e é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. O coração de vocês já foi limpo, as mãos, a cabeça já está limpo. Mas é necessário limpar os seus pés, e aqui Jesus se refere ao processo de santificação. Nós somos encontrados por Cristo, nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Ele limpou o nosso coração do nosso pecado, Ele nos salvou da condenação do inferno, Ele nos salvou da sua própria ira justa. Mas à medida que vamos caminhando, e esse é o processo de santificação, enquanto caminhamos por esse mundo que jaz no maligno, os nossos pés vão se sujando novamente. E nós precisamos sim limpar os nossos pés. Não existe necessidade de mais uma experiência de salvação, porque você já foi salvo.
E é justamente essa experiência de salvação que vai fazer com que você permaneça limpando os seus pés. Então dê uma olhada para os seus pés e verifique se eles não estão sujos. Porque uma vez que você entende que seus pés estão sujos, que você tem pisado, que você tem caminhado por onde não devia, e você se sente em paz com pés imundos, você nunca nasceu de novo. Se você se sente em paz com a sujeira dos teus pés, o teu nome nunca foi escrito no livro da vida. Arrependa-se. Arrependa-se. Não ser servido por Jesus era não ter parte com Ele. Porque o mesmo Jesus que lavou o nosso coração, que purificou as nossas mãos, em Tiago capítulo 4, versículo 8, nós vemos uma referência a esse texto. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É essa a experiência que nós precisamos ter. E depois que temos essa experiência, nós precisamos continuar limpando os nossos pés enquanto caminhamos. E o mesmo Deus que limpa o nosso coração, que limpa as nossas mãos, o mesmo Deus que faz com que a gente nasça de novo, é o Deus que vai continuar nos servindo e nos ajudando, nos capacitando para termos os nossos pés limpos. Então não é que lá no início, um dia, talvez você caia aqui na tentação de dizer, não, eu conheço o meu coração. Cuidado, Jeremias diz que não existe coisa mais enganosa do que o teu próprio coração. Então tome cuidado ao ouvir e acolher essa palavra de Satanás. Não, eu confio no meu coração, eu sei do meu coração. Tome cuidado. Nós precisamos entender que Jesus, Ele serviu a gente no início, e é Ele quem vai continuar nos servindo. Se você não permitir que Jesus lave os seus pés, que estão imundos por andar por lugares que você não deveria, isso significa que você nunca foi lavado no seu coração. Porque é isso que Jesus está dizendo para Pedro. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, os teus pés continuarão imundos. E pés imundos significam corações imundos. Perceba, a santificação, ela nasce, ela é gerada pela regeneração, por essa experiência no início. Mas eu quero avançar para o quarto movimento do texto. Jesus, ele senta de novo lá no versículo 12 até o versículo 16, então nós temos o quarto movimento. Depois de ter lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Quarto movimento, Jesus ensina. Ele termina aquele momento, ele se senta e pergunta aos discípulos. Jesus, é claro, é o exemplo supremo de ensino. Ele é o exemplo de palavras e ações. Perceba no texto, versículo 14: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E aí Jesus diz que eles não são maiores do que Ele, do que o próprio Senhor, então eles deveriam também fazer isso. Jesus não está apenas discursando, Jesus não está apenas falando sobre humildade. Jesus realmente pegou nos pés sujos, fedidos dos seus discípulos e lavou. Como um escravo, como um servo, ele se humilhou. Falamos muito a respeito disso no segundo sermão dessa série, onde nós meditamos em Filipenses capítulo 2, o exemplo de Cristo. Ele não achou que o fato de ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas a si mesmo se humilhou. Ele nos serviu. Jesus mostra
que ele não deixou de ser quem era, pelo fato de lavar os pés sujos de seus discípulos. Na verdade, é justamente por ser quem ele é, que ele serve os seus discípulos. Seríamos nós, então, capazes de ficarmos tão apegados à nossa reputação, ficarmos tão apegados àquilo que nós achamos que somos? Será que nos cairá a pedaços em nos inclinarmos diante dos nossos irmãos e lavarmos os seus pés? Será que nos soa impossível essa postura de humildade uns para com os outros? Porque esse é o padrão que o nosso Senhor Jesus estabeleceu. Ele falou sobre isso e ele demonstrou isso. Sendo Senhor, ele serve, e servindo nos ordena a fazer o mesmo. Nos ordena e nos constrange, porque vendo o único digno de ter os seus pés lavados é aquele que se levanta e lava, não é possível que a gente se mantenha em pé, sentado, esperando alguém vir fazer por nós aquilo que sabemos que nós deveríamos estar fazendo pelos outros. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor, portanto, abaixemo-nos e lavemos os pés uns dos outros. Fique tranquilo, não vai surgir uma bacia, um pote d'água aqui, nem uma toalha. Você não vai precisar cheirar o chulé de ninguém aqui essa noite. Fique tranquilo. Mas eu gostaria que você se inclinasse para o seu irmão e lidasse com uma coisa um pouco mais fedorenta, com o pecado que está dentro do coração dele e com o pecado que há dentro do seu coração. O quinto movimento desse texto é a resposta. Quinto movimento, a resposta. No versículo 17 até o versículo 20 nós encontramos: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O que Jesus está querendo dizer quando ele diz que quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou? Eu disse isso em outro momento, que hoje existe uma ideia desgraçada que tem adentrado na igreja, de que é possível viver para Deus sem Deus. É possível viver para Deus fora dos padrões de Deus. Algum tempo atrás, nós dedicamos um mês, 4 domingos, para falarmos sobre a vontade de Deus, o caminho para a vontade de Deus. Nós meditamos em Romanos capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela será experimentada à medida que nós nos amoldamos à vontade de Deus, aos padrões dele. Então, se você tem sido um tipo de irmão que fica esperando os outros lavarem os seus pés, mas você não se inclina, você não se humilha para lavar os pés dos seus irmãos, para lidar com as sujeiras dos seus irmãos, você está só esperando ser servido, eu sinto lhe dizer, mas você está tentando viver para Deus sem Deus. Se você não tem dedicado a sua vida para o seu irmão, você está tentando viver para Deus sem Deus. Você está querendo dizer que ama Jesus, que você quer Deus, mas se você não se submete ao ensino de Jesus, você não tem Deus, porque Jesus é Deus. É a partir do momento que recebemos, acolhemos e nos submetemos a esse ensino, que verdadeiramente estaremos recebendo, acolhendo e nos submetendo a Deus.
Tem um Deus falso que é pregado por aí. Tem um Deus falso, um Deus de mentira, que muitos de vocês estão acreditando. E essa é a razão pela qual vocês estão mornos. Essa é a razão pela qual vocês estão falecendo nas suas vidas espirituais. Essa é a razão pela qual o exterior parece muito bonito. A cara é de crente, o olhar é piedoso, mas o coração fede. É por essa razão que, ao invés de lavarmos uns aos outros, nós nos inclinamos para derrubarmos uns aos outros, para trairmos uns aos outros, para ofendermos uns aos outros, para batermos uns nos outros. É porque em algum momento você acreditou que é possível viver para Deus do seu próprio jeito. E na igreja do Senhor Jesus, não é assim que as coisas funcionam. Ou como dizia a minha avó, não é assim que a banda toca. Não é do nosso jeito, gente. Não era suficiente os discípulos ouvirem, verem e ficarem admirados com o gesto de Jesus, se não colocassem também em prática aquilo. Talvez você vê esse texto e pensa, nossa, lindo, maravilhoso. Tem gente que repete esse ato em casamento, o marido lavando os pés da esposa, como quem diz, eu vou te servir para sempre. Talvez vocês mesmos já participaram de algum culto especial, onde esse momento aconteceu, seja num acampamento, seja numa data específica, onde os próprios irmãos lavaram os pés uns dos outros. Eu já testemunhei isso várias vezes, é uma cena linda. Há algumas igrejas ainda que colocam um fundo musical emotivo, para dar aquele... Tudo isso tem o seu valor, mas não basta nós olharmos para isso, admirarmos, acharmos muito bonito, se não colocarmos em prática. Bom, havia um certamente no meio ali que não faria aquilo, e Jesus sabia desde o início quem era. Judas já havia acertado o preço para entregar Jesus, mas ainda assim o nosso Senhor não era uma vítima. Ele sabia muito bem que tudo isso era para a palavra de Deus se cumprir. O texto diz que Jesus conhece aqueles a quem Ele escolheu. Outro evangelho, após a ceia, Jesus disse para Judas, o que tiver que fazer, vai e faça, agora mesmo. Pare de ficar fingindo. Dê o tempo. Dê o tempo. São 13 domingos ouvindo sobre isso, ouvindo sobre amar o nosso irmão, ouvindo sobre cuidar do nosso irmão, ouvindo sobre dedicar a vida ao nosso irmão. Se você for trair esse evangelho, vai e faça. Vai e faça. Quando eu cheguei nessa igreja, eu fiz um compromisso com vocês. Eu fiz um compromisso com essa casa. Ninguém viria à nossa igreja e iria bater em vocês sem antes vocês terem ouvido as coisas difíceis de mim. Eu fiz um compromisso com essa igreja. As coisas difíceis vocês vão ouvir de mim. Deus me colocou como pastor aqui nesse lugar, e eu entendo a minha responsabilidade, e é por isso que eu gostaria que você sentisse o peso dessas palavras. Não vem de alguém que quer te ferir, mas com certeza vem de alguém que quer te sangrar, para que você experimente a cura de Deus na sua vida. Não adianta só ouvir, nós precisamos praticar. O texto diz, bem-aventurado, isso é, verdadeiramente feliz, é aquele que pratica o que aprendeu de Jesus. Ele recebe e entrega, ele não recebe e retém. Ele teve os seus pés lavados e agora ele se levanta e ele tira também a sua roupa, ele se humilha e rapidamente ele se inclina para lavar os pés do seu próximo. Ele recebe e entrega, e à medida que entrega, ele recebe mais e continua entregando mais. Não é possível, irmãos, termos Deus em nossa vida de forma verdadeira sem praticarmos os ensinos de Jesus Cristo. É recebendo o Filho que nós recebemos também o Pai. Não existe outro caminho. Jesus se revelou dessa forma.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, eu quero lhe perguntar essa noite, qual a resposta que você vai dar? Porque a resposta dos discípulos foi um tanto trágica. Jesus serviu, tomou as cargas dos seus irmãos, e nós somos chamados a fazer o mesmo. Nós somos informados no Evangelho de Lucas, capítulo 22, que havia uma disputa para saber qual dos discípulos era o maior. Nós não conseguimos afirmar com precisão se essa disputa de quem era o maior acontece antes ou depois da ceia. O que me leva a crer que é depois da ceia é porque o Evangelho de João diz que no meio da ceia Jesus se levanta e lava os pés dos discípulos. Lucas 22 vai falar que depois da ceia os discípulos têm essa discussão. Então Jesus já tinha lavado os pés dos seus discípulos. Mas a questão maior não é essa. Essa questão, essa discussão sobre quem era o maior, quem era o mais importante, surge da necessidade de determinar quem é o menor em primeiro lugar. Porque talvez os discípulos pensam assim: eu posso não ser o maior. Jesus tem Pedro, Tiago e João, que sempre estão com ele, mas eu também não sou o menor. Eles chegam ali, eles encontram a bacia, a água, a toalha, e pensam assim: eu sei que eu não sou o maior, mas eu também não sou o menor para lavar a pé de ninguém. E muitas vezes essa postura define nós, quem nós somos. A gente olha para o lado e pensa: eu não sou o maior, mas também eu não sou o menor para estar me humilhando, para estar pedindo ajuda, para estar servindo os outros. Bom, qual será a nossa resposta? A resposta dos discípulos depois da ceia, depois de Jesus ter lavado os pés, foi continuar brigando, disputando quem era o maior. Diante disso, portanto, Jesus sabe quem está na mesa com Ele. Não tem como fugir, não tem como se esconder. Jesus sabe quem está na mesa com Ele. Jesus sabe quem se coloca com o corpo, mas mantém o coração distante. Ele vê e conhece profundamente o teu coração. Jesus se levanta para servir, para ajudar os outros com as suas cargas. Façamos assim também, sem esperar que alguém nos mande ou que alguém peça. Jesus já mandou, Jesus já ordenou. Que a nossa postura com os nossos irmãos, com o nosso próximo, seja essa, de humilhação, de serviço, de se colocar como alguém que quer aliviar os fardos dos outros e não ser um peso na vida dos outros. Assim como Jesus fez, nós também devemos fazer. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus chama os cansados e sobrecarregados a Ele e promete um descanso, promete um alívio. Por quê? Porque aquilo que Ele carrega, a sua mensagem, é uma mensagem de vida eterna, e essa é a mensagem que nós carregamos. Sejamos também alívio para as outras pessoas. Coloca o teu pescoço embaixo do ombro do teu irmão, do teu próximo, e levante ele, carregue ele, diga a ele que ele pode contar com você. Abra seu coração para ele, para que ele abra o coração dele para você. Não se proteja disso. Esse é o tipo de ferimento que nós precisamos sofrer. Sermos feridos pelas relações, pela intimidade, abrir o nosso coração, falar sobre as nossas sujeiras. É só assim que conseguiremos realmente lavar os pés e aliviarmos os fardos uns dos outros. Jesus quer lavar você. Ele quer lavar o teu coração, não só os teus pés, mas o teu corpo inteiro. Ele quer purificar você. Ele quer transformar o teu coração. E assim como Pedro, no início, nós não entendemos plenamente o que isso quer dizer. Mas é disso que nós precisamos. Precisamos do Senhor nos purificando. E uma vez limpo, para sempre limpo. O Senhor
te ajudará na luta contra a sujeira que insiste em guerrear contra você. Nessa caminhada, os nossos pés ainda se sujarão, mas o Senhor estará ali para mais uma vez nos lembrar que os filhos dele não andam com os pés sujos. A gente lava os pés uns dos outros mais uma vez. A gente cuida uns dos outros mais uma vez. Que a nossa resposta, após entender o que Jesus quis ensinar, seja servir os nossos irmãos e ajudá-los com as suas cargas. Nenhum peso é tão pesado quando nós nos juntamos para carregá-lo. Que sejamos aqueles que fazem os outros enxergar esse Jesus que serve, e isso através do nosso serviço. O que Jesus serve? Ele serve amor, ele serve salvação, e é isso que nós devemos oferecer também. Após ouvir tudo isso, talvez você seja tentado a pensar que não pode servir o seu próximo de forma nenhuma. Mas lembre-se você crente, lembre-se, você já recebeu tudo de Jesus. Ele já te deu toda a capacidade para hoje você não mais levantar para exigir serviço, mas para levantar, se despir, se humilhar e servir os seus irmãos. Serviço é uma forma de amar o nosso próximo. Ajudar os nossos irmãos com os seus fardos é uma forma de amar os nossos irmãos. E é isso que nós queremos. O desejo do nosso coração é amarmos o nosso próximo, não simplesmente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor. Amém? Então não precisa ninguém pedir, não precisa ninguém falar, não precisa ninguém exigir. Nós somos feitos disso. Então é isso que faremos. Essa deve ser a nossa postura. Para honrar o texto, nós iremos juntos celebrar a ceia do Senhor. Com que postura? Como quem levanta para comer? Como quem levanta para arrancar um pedaço do corpo de Cristo, umas gotas do sangue, para garantir que foi perdoado, para garantir que foi salvo? Ou nós nos levantamos para participar da ceia do Senhor, como quem discerne o corpo e entende que somos todos membros do mesmo corpo, e entende que devemos zelar, prezar, guardar os nossos relacionamentos, que devemos realmente amar o nosso próximo. A instrução bíblica você já sabe. Examine o seu coração, examine-se a si mesmo, sonde o seu coração. Olhe para o mais profundo do teu ser, peça para que Deus te ajude nesse exame. Será que até mesmo o teu serviço não é para se servir do teu irmão? Há quem diga que o sucesso, a grandeza de um homem é medido por quantas pessoas o servem. Mas o princípio bíblico, o qual nos guia, é que a verdadeira grandeza é medida pelo número de pessoas que nós servimos. Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E nós viemos aqui para andarmos no mesmo caminho que Ele. Ore nesse momento. Fale com o Senhor nesse momento. Tome cuidado para não ser enganado pelo seu coração nesse momento, porque talvez uma lista comece a surgir aí no teu coração de tantas pessoas que você já serviu. Mas eu gostaria de instigá-lo aí um pouco mais fundo. Por que você serviu? Por que você serviu essas pessoas? Elas tinham algum benefício para te dar? Era uma troca? Era porque lá na frente você ia precisar de alguma coisa? Quantas pessoas você tem servido que não podem te oferecer nada?
talvez aí nós encontramos o verdadeiro serviço. Quantas pessoas você tem servido e essas pessoas têm te machucado e você continua servindo elas? Porque esse é o chamado que Jesus nos faz. Sabendo que Judas já tinha entregue ele lavou os pés de Judas. A traição de Judas não mudou quem Jesus era. Só deixou claro de uma vez por todas que Judas era um traidor. Não deixe aquilo que as pessoas fizeram amargurar o teu coração e dominar o teu coração. Se esse é o momento de você pedir perdão para alguém ou de você perdoar alguém, você deveria fazer isso. Não deixe isso criar mais raízes. Não fique esperando alguém se levantar para fazer isso. Se Deus está te incomodando a respeito disso, vai e faz. Porque Jesus já deu o exemplo, Ele já disse como fazer, Ele já deu o exemplo. Nós não podemos celebrar a ceia do Senhor, com a qual nós afirmamos que somos membros do mesmo corpo, enquanto nos comportamos como membros isolados. Nós precisamos zelar pelos nossos relacionamentos. Que o Espírito do Senhor convença o teu coração e te leve à ação, a fazer algo a respeito disso, porque essa é a resposta. Nós não queremos ficar como os discípulos de Jesus na época, ficar brigando quem é maior, quem é menor, quem está mais errado. O que nós queremos é imitar o nosso Mestre, que sendo quem era, serviu, lavou os pés sujos dos seus irmãos. Quem pode participar da ceia? Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que creem que Jesus morreu pelos seus pecados. Aqueles que sabem, que descansam no fato que Jesus morreu pelos seus pecados. Existe um antes e depois. Um dia na sua vida, Jesus transformou teu coração. Você consegue se lembrar desse momento? Você tem a convicção de que Jesus te encontrou, de que Ele transformou o teu coração, de que você nasceu de novo? Essa é uma das certezas que precisamos ter para celebrar a ceia. A segunda certeza, ela aponta para o futuro. Qual é a maior expectativa da sua vida? Qual é a coisa que você mais aguarda na sua vida? Promoção? Casamento? Férias? Ou a volta de Jesus? Porque a ceia aponta para o futuro. A instrução que Paulo nos dá em 1 Coríntios é de que nós devemos celebrar a ceia até que Jesus venha, até que Ele volte para nos buscar. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo: Senhor, nós cremos e esperamos a Tua volta. Nisso está a nossa esperança. Mas a ceia, ela também aponta para o presente. E aí a pergunta que eu preciso te fazer é: como está o teu relacionamento com Deus hoje? Se há algum pecado, arrependa-se, peça perdão. Jesus purifica, Jesus cura, Jesus perdoa, Jesus lava, Jesus sara. Jesus te ajuda a vencer isso. A instrução bíblica é: examine-se a si mesmo e depois participe do pão, beba do cálice. Mas faça isso discernindo, entendendo o que tudo isso significa. Eu gostaria de dar um recado àqueles que não são batizados. Se o problema do teu batismo é a data, então você não tem um problema. Se você crê em Jesus. Agora, você que não é batizado e diz que crê em Jesus e ainda não tomou essa decisão, há algo de errado com a sua fé. Eu ficarei muito feliz de conversar com você sobre isso após o culto. Mas eu gostaria de aconselhá-lo que você não participe da ceia. Porque a ceia representa a permanência na fé. E como você vai afirmar que permanece se você ainda não fez aquilo que indica a entrada?
O batismo é a entrada, a ceia é a permanência. É por isso que a gente batiza só uma vez e celebra a ceia de forma periódica. Olhe para o seu passado e enxergue Jesus. Olhe para o seu futuro e veja Jesus. E olhe para o seu hoje e veja Jesus. Se hoje você não vê Jesus, arrependa-se. Se há algum relacionamento quebrado, arrependa-se e conserte isso. Caso contrário, você comerá, participará da ceia, negando a verdade dela. E aí o texto diz que você faz isso e traz condenação para a sua própria vida. Eu gostaria de conduzir os irmãos em uma oração, e aqueles que irão participar da ceia, por favor, se coloquem em pé. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença. Nós estamos diante de uma ordenança Tua, a ceia do Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor nos ajude a fazer isso com discernimento, a discernir o Teu corpo que foi moído, que foi ferido por nós, mas discernir o Teu corpo visível aqui na terra, que é a igreja. Que de mim, Senhor, não haja empecilho para que a gente viva o padrão que o Senhor estabeleceu de relacionamentos. Que se há, o Senhor me mostre, para que eu possa me arrepender e consertar. Da mesma forma eu peço isso para os meus irmãos. Que a gente celebre esse momento, que a gente se alegre nesse momento, lembrando que o Senhor morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Senhor, unidos
celebraremos comunhão. Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 28, nós vemos Jesus celebrando a ceia. E enquanto comiam, porque havia uma janta ali, a ceia do Senhor estava sendo celebrada, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Para você que já participou muitas vezes desse momento da ceia, você já sabe o que acontece. Mas tem algo que nós percebemos que não acontece aqui. Imagine a cena. Jesus pega o pão, ele dá graças, parte, e o que ele faz? Entrega. Ele não come. Jesus pega o cálice, dá graças e entrega. Ele não come. A ceia do Senhor não é para a gente chegar aqui preocupado o quanto nós vamos comer e beber de Jesus, sem se importar se os nossos irmãos estão comendo e bebendo de Jesus. Nós já recebemos do Pai. Que a gente divida isso, que a gente entregue isso. É criança que vai para a mesa para comer, adulto vai para dividir. Maduros em Cristo entregam e não só recebem.